Boa noite, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos juntos e juntos nós vamos cultuar e louvar o nome do nosso bom Deus. O texto que eu gostaria de ler com você, começando neste culto, nesta noite, encontra-se em Isaías capítulo 9, verso 2. Isaías capítulo 9, versículo 2, e o texto nos diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A vinda de Jesus Cristo ao mundo trouxe, meus amados irmãos, a cada um de nós libertação, perdão, vida e salvação. O hino que nós iremos entoar neste instante fala exatamente sobre transformação. O hino 336, louvemos ao Senhor. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, me encontrava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. O cântico que nós acabamos de ouvir e cantá-lo fala que minha vida e o meu ser quero lhe consagrar. Meus amados, o texto que eu gostaria de ler e meditar com os irmãos nesta noite encontra-se no livro de Josué, capítulo 24, verso 14 e o verso 15. Josué, capítulo 24, verso 14 e também o verso 15. Diz assim o texto: renovação da aliança. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como disse o profeta Josué,
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oremos ao nosso Deus neste instante, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, mais uma vez através do estudo da sua palavra. Pai, graças te rendemos, te louvamos, te adoramos, por estarmos mais uma vez na tua presença, juntamente com os irmãos, e nós te agradecemos porque cremos, ó Deus, de que o Senhor há de falar aos nossos corações nesta noite, que a tua palavra, ó Deus, alcance os nossos corações, transforme as nossas vidas para a honra e glória do teu nome, é que nós oramos. Amém. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estas foram as palavras que o profeta Josué fez questão de evidenciar no meio do seu povo, mas eu gostaria de despertar a sua atenção, começando esta mensagem nesta noite, aqui, trazendo algumas perguntas, algumas avaliações, para que assim nós possamos entender aquilo que diz o texto, quais são os desafios que Deus coloca diante de nós, diante desse texto, o que de fato o profeta Josué quis dizer nos versículos que nós acabamos de ler. Mas a pergunta é, você já parou para pensar que a todo instante nós somos levados a tomar algum tipo de decisão? Decisão como, talvez, a quem devo namorar? A quem devo casar? Qual a profissão devo exercer? Bem como nesses dias de pandemia, nós temos percebido de forma muito clara algumas decisões que estão sendo tomadas, decisões estas que estão incluídas o governo, o Estado, os prefeitos, os secretários e secretárias de saúde, o pai de família, o comerciante. Ambos tiveram e estão tendo que tomar decisões, e em algum caso até mesmo fazer algumas adaptações. Tudo isto por causa da pandemia, da economia, que de certa forma assola o mundo e o nosso país. O texto ora lido também descreve, segundo o profeta Josué, uma crise espiritual, uma crise de identidade, uma crise, como podemos dizer, de caráter, pois aliás, o capítulo 23 e 24 do texto de Josué, nós podemos ver Josué exortando um povo a observar a lei de Deus, e a palavra observar aqui, meus irmãos, traduz a ideia de seguir a palavra de Deus à risca. Portanto, se eu pudesse, quem sabe, resumir esse texto que nós acabamos de ler apenas em uma frase, eu diria, meus irmãos, que nós devemos amar ao Senhor e cuidar bem do nosso lar. Então a proposta nesta noite é: ame ao Senhor e cuide bem do seu lar. O comentário bíblico desta passagem, William Hendricks, vai dizer que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão importante quanto a nossa família. Então lembre-se, nenhuma instituição sobre a face da terra é mais importante do que a nossa família. É por isso que você precisa cuidar bem da sua vida espiritual, para que assim você possa ter condições necessárias de cuidar bem também da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos. O profeta Josué vai dizer muito bem, quando ele está falando desta crise espiritual, quando ele faz a pergunta no verso 14: agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade.
e com fidelidade, porque eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados irmãos, é importante na vida, no dia a dia, nós fazermos um balanço, nós fazermos algumas observações de como está a nossa vida espiritual. O profeta Josué, ele começa aqui a fazer uma avaliação espiritual do seu povo, do qual ele era o líder. E ele vai falar no capítulo 23 e 24, ele vai abordar exatamente sobre a conduta do povo, bem como a ação de Deus na vida de cada um deles. E ele traz à memória a presença de Deus no meio do seu povo a todo instante, mostrando que Deus libertou o povo do Egito, os conduziu a todo tempo no deserto. No momento difícil, onde o povo teve fome, Deus saciou a fome do povo, providenciando o alimento, saciando a sede com a água. E nós vamos perceber que Deus, ele esteve presente e foi bondoso para com o seu povo o tempo todo. É por isso que ele observa que mesmo assim, mesmo diante de tão grande bondade de Deus, o povo ainda continuava meio que despercebido, sonolento, longe de Deus. E o profeta então faz uma pergunta séria, buscando então uma resposta e uma decisão. Escolhei hoje a quem servais. Talvez esta pergunta deve ser feita também a você, que me ouve nesta oportunidade. Talvez você está meio que perdido diante desta situação, embora nós, pastores, evangelistas e vários vídeos que você tem assistido, você tem percebido que Deus continua absolutamente controlando a história, mas você ainda anda meio que indeciso. Eu quero dizer a você, nas palavras do profeta Josué: escolhei hoje a quem servais. E esta é a decisão que eu e você precisamos tomar. Precisamos decidir de que lado nós estamos. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A proposta de hoje é que você deve cuidar bem do seu lar, cuidar bem de si mesmo, da sua vida espiritual, e cuidar bem do seu lar, porque o seu lar, ele é o patrimônio mais importante, o tesouro mais importante que você possui aqui nesta terra. Como o próprio salmista vai dizer no Salmo 127, no verso 3, que a herança do Senhor são os filhos. Não é a sua casa, não é a sua fazenda, não é o seu trabalho, não é a sua renda mensal ou bancária. Herança do Senhor são os filhos. Os filhos é aquilo que é mais precioso para cada um de nós. E o que me chama a atenção desse texto é que esta pergunta de Josué, ela causa, de certa forma, aqui, transformação de vida para alguns que estavam ouvindo. Embora não todos, mas o verso 18 diz assim: o povo então pensou, refletiu e diz: nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Verso 18, parte final. Portanto, nós serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. O que nos faz entender que a decisão do profeta Josué influenciou a vida de outras pessoas. Nós também serviremos ao Senhor. Então a pergunta que deve ser feita nesta noite a você que me ouve: de que lado você está? O profeta Josué fez uma pergunta: escolhi hoje a quem servais. Você tem servido a Deus?
Você tem buscado a Deus? Você tem crido em Deus? A pergunta que fica então para refletir na conclusão desta mensagem, nesta noite, é esta: como tomar as decisões corretas? A primeira que eu diria: obedeça o que estabelece as Escrituras como normas de fé e prática. Foi o que Josué disse ao povo: temei ao Senhor, servi-o com integridade e fidelidade. Devemos temer ao Senhor, servindo com toda a integridade, com toda a intensidade. Eu sempre tenho dito que nós precisamos servir ao Senhor com toda a nossa intensidade, isto é, procurando fazer o melhor para Deus. E quando nós procuramos fazer o melhor para Deus, meus amados irmãos, Ele se alegra, Ele se agrada de nós, e Ele nos fortalece e nos sustenta. Se você tem vivido o Evangelho de forma duvidosa e crido de forma inconstante, o conselho que eu quero lhe dar nesta noite: tome a decisão correta, seguindo a palavra de Deus e vivendo-a na prática no dia a dia. E finalmente, você precisa perseverar na palavra, servindo ao Senhor sem receio ou constrangimento. Diga como o profeta Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga como boa parte do povo que diante desta pergunta tiveram que tomar a sua decisão. E essa decisão não deveria ser apenas coletivamente, mas individualmente. E o povo, não apenas coletivamente, mas individualmente, diz: nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Josué então faz uma aliança com o povo, isto é, um acordo, um concerto, um pacto, dizendo o seguinte, diz o verso 21 e o verso 24: então disse o povo a Josué: não antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas de tudo o que tem dito. Meus amados irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos viver dia a dia a vontade de Deus, e que possamos dizer sempre, como o profeta Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar, a que preço for. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu vou orar ao Senhor. Logo após impetrarei a bênção e depois nós vamos ouvir uma belíssima canção, cujo tema desta música é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que tem tudo a ver com o que nós acabamos de meditar nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Pai, graças te damos porque a Tua palavra nos alcançou nesta noite, nos desafiou a viver de tal modo que agrada aos Teus olhos. Ó Pai, fale ao nosso coração no poder do Teu Santo Espírito, diariamente, através da oração, da leitura da palavra, das pregações, para que assim nós possamos viver, tomando decisões sábias que agradam aos Teus olhos. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.